Chegamos em uma das épocas mais deliciosas do ano, com os melhores sabores. Estamos falando, é claro, do Natal e do fim do ano, que já está se aproximando, afinal de contas já estamos aí no decorrer do mês de dezembro. E por isso, hoje a gente vai falar sobre panetone com ela, Amanda Schiller. Amanda, obrigado de nos receber, de falar sobre um dos alimentos que eu acho que ali tá quase que sendo, se não um dos principais alimentos nessa época do ano, que é o Natal. É verdade, é isso mesmo. Acho que é um símbolo da época e essa que é a graça, né? A gente só encontrar essa receita nessa época do ano faz com que todo mundo tenha vontade de experimentar, de partilhar principalmente, né? E hoje a gente vai fazer então uma receita desse panetone que tem alguns toquezinhos diferentes. Com certeza. E que nem você falou, né? É um prato, é um alimento que a gente encontra mais nessa época do ano, tá? Que às vezes a gente chega lá em agosto e já tem um panetone perdido para ser comercializado por aí. Mas ele tem toda essa questão cultural, né? De representar o fim do ano, representar o Natal, o pessoal se reunir na mesa para tomar um café, consumir ele. Então ele tem todo um trato nele, né? Exatamente. Tem várias histórias, inclusive, sobre o panetone, né? Tem algumas lendas sobre o surgimento dele. A mais contada é que ele venha da Itália e que ele foi feito por conta de um acidente na cozinha, em que havia sido queimada a sobremesa do Natal lá de uma família nobre. E aí o cozinheiro inventou um pão de frutas para colocar no lugar. Também tem outras lendas que diz que um padeiro quis conquistar a filha do dono da padaria e fez um pão de frutas. Então tem várias histórias que norteiam o panetone, mas o fato é que ele é um clássico realmente nessa época. E como a gente até brincava, quem não gosta de panetone, pelo menos de chocotone gosta. Não tem como fugir, né? É verdade. Não tem como fugir. Então, eu deixo agora a bancada é contigo. Para você que está nos acompanhando, a receita completa vai estar disponível no canal do YouTube da Rádio Videira e todas as nossas plataformas digitais, para que você possa também aproveitar o momento e fazer em casa, não é mesmo, Amanda? É isso aí. Esse é um dos pontos que eu gosto muito de trabalhar, né? Eu sou nutricionista e eu sempre falo muito disso do cozinhar em casa, da gente se aproximar desses alimentos, até porque hoje industrialmente existem muitos tipos de panetones, mas a maioria tem muito aditivo químico, tem conservantes, né? Passa por esse processo químico industrial até por conta da demanda, né? Da grande produção. E quando a gente produz algo artesanal, caseiro, a gente dá todo o nosso toque pessoal e ainda tem muito mais qualidade nutricional envolvida no processo também. Com certeza, que é aquela questão, né? Sabendo você produzir e comendo degustando com responsabilidade, tá tudo ok, né? Todos os alimentos são possíveis de serem, né, obtidos em qualquer plano alimentar, desde que a gente realmente tenha essa consciência, consumir degustando, prestando atenção e tendo nos seus devidos momentos, num contexto adequado, com certeza dá para comer panetone, sim. Com certeza. Então, eu volto na hora de degustar o panetone, né? A parte ruim ou boa. Então, para fazer o nosso panetone, nós vamos utilizar aqui o fermento natural. O fermento natural à base de água e de farinha. Então ele vem a partir dessa isca, né, que a gente pode compartilhar com outras pessoas, e aqui ele foi alimentado então somente com água e farinha. São 80 gramas da isca do fermento para 35 ml de água e 35 gramas de farinha. E aqui nós também temos a esponja do fermento biológico. Eu gosto de misturar os dois tipos de fermentos, porque o fermento biológico ele deixa aquele aspecto algodoado do panetone que a gente espera, enquanto que o fermento natural ele vai trazer mais leveza para nossa digestão, já que ele auxilia aí no nosso processo digestivo, ele quebra de certa forma também o glúten e aí a nossa digestão fica facilitada, ele também fica mais leve e gostoso. Então a gente vai começar aqui com 400 gramas de farinha de trigo e aqui nós vamos usar 15 gramas de leite em pó. Vamos primeiro misturar aqui os ingredientes secos, 125 gramas de açúcar demerara. Aqui eu já pulverizei esse açúcar, então a gente bate ele no liquidificador para ele ficar como um pó, então ele acaba integrando melhor aqui na receita. Eu vou dar uma misturadinha nesses ingredientes secos aqui, a gente já está no bowl da batedeira, e aí nós vamos adicionar 100 ml de suco de laranja,
que é o que vai trazer o sabor e a cor também para o nosso panetone. E vamos adicionar 4 gemas, que também vão trazer aquela coloração clássica da massa do panetone, que vai de um amarelinho para um quase laranjado. E como eu não uso nenhum tipo de essência, nada químico, aqui a gente vai utilizar só no final as raspas da laranja, que vão trazer naturalmente também esse aroma mais cítrico, mais que lembra também, né, o nosso panetone. E aí agora nós vamos adicionar a esponja do fermento biológico. Ela foi feita com o fermento biológico em pó, com 100 ml de suco de laranja e 100 gramas de farinha de trigo. E aí nós deixamos mais ou menos 25 minutos até 30 minutos para ela crescer de tamanho. Ela praticamente dobrou aqui de tamanho. E na sequência vamos adicionar 150 gramas do fermento natural, que também já está ativo. Ele ficou entre 1 e 3 horas fermentando, até ele ficar nesse ponto ativo. Depois disso a gente adiciona 5 gramas de sal e longe do fermento para que não inative o nosso fermento. Então agora aqui no bowl da batedeira eu vou fechar ela aqui e a gente vai ligar devagarinho até misturar todos os ingredientes e na sequência eu vou mostrando o ponto da massa. Depois que a gente já incorporou boa parte dos ingredientes, nós vamos aos poucos adicionar 100 gramas de manteiga. E para isso a gente vai adicionando por partes para fazer essa emulsão, para virar esse pão que lembra um pãozinho brioche. Então eu vou ligar novamente a batedeira e aos poucos eu vou adicionando a manteiga. Aqui com a massa pronta, aqui nós temos basicamente 100 gramas de frutas secas que já foram previamente hidratadas no suco de laranja e eu coloquei aqui um pouquinho de farinha só para que ela fique mais sequinha e ela vai aderir um pouco melhor à nossa massa. Mas então aqui nós temos damasco, cranberry, uva passa branca e uva passa preta. Eu não uso as frutas cristalizadas, costumo utilizar as frutas desidratadas e hidratar ela no suco de laranja. Então aqui com as frutinhas secas, eu vou aqui na massa misturar mesmo com a espátula. Então eu vou adicionar aqui a parte das frutas. E eu fiz aqui uma misturinha também de gotas de chocolate 50% e nozes, para dar uma carinha diferente para o nosso panetone. Então ele vai ser uma mistura de tudo. Ele tem as frutinhas e tem também o chocolate. E aí essa parte eu gosto de misturar com a mão, né, no lugar da batedeira, para que a gente consiga fazer estas dobras e misturar com mais facilidade as frutinhas aqui na massa. Quem gosta de mexer na bancada também pode colocar na bancada de mármore, mas eu gosto de fazer aqui mesmo no bowl da batedeira, só incorporando as frutinhas na massa. Pode colocar raspas de limão também, de limão siciliano e até umas especiarias como a canela, o cardamomo. Então aqui a gente vai dar uma boa misturada em tudo. E aí, como eu utilizo o fermento natural, eu gosto de fazer a fermentação longa, em que a gente vai colocar essa massa em uma vasilha e vai levar para a geladeira por no mínimo 12 horas, antes da gente fazer todo o procedimento de assar. Isso vai facilitar o processo de digestão e vai deixar essa massa muito mais fofa, mais airada. Então agora
que a gente já misturou tudo muito bem aqui, nós vamos só deixar ela aqui arrumadinha, então juntar toda a massa que tá aqui ao redor. E aí nós vamos cobrir com um plástico e vamos levar essa massa descansar na geladeira por pelo menos 12 horas. Mas se você não quiser fazer esse processo, você pode pular direto para a fermentação curta, que eu vou explicar na sequência. Na geladeira ela vai aqui quase triplicar de tamanho, então é importante já prever um recipiente grande, porque a gente realmente precisa de espaço para que essa massa cresça. Ela vai ficar 5 minutinhos fora da geladeira e depois a gente já pode levar ela para essa fermentação longa. Então depois que passou esse período da geladeira, nós temos aqui a nossa massa, que já está aqui, essa massa, né, a receita que nós fizemos, ela rende 3 panetones de 400 gramas. Então aqui nós já temos uma massa que passou por esse processo de fermentação longa, ficou na geladeira por 12 horas e agora a gente vai bolear ela aqui então para colocar na forminha de panetone de 400 gramas. Mas quem quer também fazer panetones menores, de 100 gramas, 250, também poderia. Aí é só comprar a forminha desse tamanho e aí pesar, né, a quantidade certinha. Então aqui a gente pode só bolear essa massa na bancada, vou colocar ela aqui. A gente vai fazer só esse movimento aqui para que ela fique bem redondinha, né, neste formato. Tenta esconder as frutinhas aqui com a massa em cima também. E aí, feito este processo, a gente vai colocar na forminha e vamos deixar ela fermentar agora sim no modo fermentação curta. Essa fermentação, ela é feita até que o panetone chegue na borda aqui da nossa forma, que seria o momento correto de estar indo para o forno. Então aqui nós vamos deixar essa massinha crescer por algumas horas, normalmente 1 a 3 horas, dependendo do calor do dia. É legal comentar que a fermentação, ela precisa aí de uma temperatura média, né, de 25 a 30 graus. Então quando a gente tem um dia de calor, um dia de sol, geralmente são os melhores dias para fazer a fermentação. Então aqui nós já temos um panetone que passou por essa fermentação curta, foram aproximadamente 3 a 4 horas para que ele atingisse essa bordinha aqui da nossa forminha de panetone. Então agora a gente vai pegar aqui ou um estilete, por exemplo, culinário, né? Aqui nós temos um bisturi culinário, que ele é especificamente para massas, em que a gente vai fazer um corte em X, que é justamente para que o nosso panetone tem a área para se expandir. Então a gente faz aqui um corte no formato de X do nosso panetone. E aí nós vamos colocar um pouquinho de manteiga. Então, essa manteiga já está em ponto de pomada. Vai botar bem no centro aqui desse xizinho, para que lá no forno ela derreta e ele ganhe cor. E eu gosto também de finalizar o panetone com um pouquinho de clara. A clara que sobrou aí, né, das gemas que a gente fez a receita, para passar um pouquinho aqui por cima do nosso panetone também, para dar um brilho. Fez o cortezinho e agora ele vai para o forno por aproximadamente 35 a 40 minutos, 180 graus. Se o teu forno for muito potente, baixa um pouquinho, deixa mais ou menos 160, para você ir acompanhando o crescimento. A ideia é que ele vai ganhar volume, a gente vai praticamente aí subir aí pelo menos uns 2, 3 dedos de volume. E você também, se tiver um termômetro culinário, pode ver que no centro dele, o centro térmico do nosso panetone tem que estar 90 graus. Mas aproximadamente 35 a 40 minutos é o tempo suficiente para assar o nosso panetone. Então, o nosso panetone já está pronto. Quando ele fica
dourada assim em cima, é porque ele tende a já tá pronto, né? Deu bem certinho 35 minutos, tem que estar de olho e sentindo o cheirinho. Agora vem o truque de todo panetone, que é o fato da gente ter que colocar aqui um espetinho nele, é um palito de churrasco, porque o panetone precisa esfriar de cabeça para baixo. Como ele é uma massa densa que cresce bastante, a tendência é que ele fique um pouco abatumado. Então a gente precisa deixar ele esfriando nesse sentido, assim, morcegando realmente. Você pode colocar 2 caixinhas de leite ou 2 vidros aí que você tenha da mesma altura e a gente vai deixar ele esfriando completamente de cabeça para baixo. Isso vai garantir que essa massa esfrie por completo sem ficar pesada no meio ou até ficar oca no meio. Então isso garante uma distribuição equilibrada do calor dentro da massa. Bom, como prometido, eu vim na parte ruim, né? Chegou a hora, Chegou na a hora. verdade. Amanda, se for somar o tempo de preparo, claro, tem toda a parte ali da questão do crescimento dele, mas forno, média de... 30, 40 minutos. E aí mais o tempo de esfriar totalmente, né? Sim. Ele precisa estar totalmente frio para aí a gente conseguir cortar. Então, nesse período todo aí, tem que se programar se quiser fazer a fermentação longa de um dia para o outro. Mas se não, se for fazer curta, mais ou menos 4 horas, assim, entre tudo, né? Desde o fazer o fermento, talvez aí umas 5 horas no máximo. Mas assim, se quiser aproveitar a ideia completa dele, seria interessante tirar um fim de semana. Sim, começar fazendo no sábado para o café da tarde e o domingo tá com ele pronto. Isso aí. E aí fazer mais quantidade também para congelar, porque é possível congelar ele pronto, né? Então a gente só coloca uma embalagem nele, né, no plástico, e aí até 30 dias aí no freezer ele vai ficar com uma textura boa ainda. Aí é só deixar ele resfriando na geladeira e depois aquecer no forno, dar uma tostadinha assim, só para ele voltar e ficar até com uma mais crocantinho ao redor. Então, daria para fazer mais quantidade, né, e aproveitar esse tempo, realmente, porque é um pouquinho trabalhoso, mas vale muito a pena. E assim, é um momento também de reunião, né? A gente tá aí falando de Natal, fim de ano, é os momentos onde as pessoas se reúnem, as pessoas estão em conjunto. Também aproveitar, quem sabe, aí reunir a família para preparar e depois degustar. É isso, né? Vai ter muito mais valor, né, esse panetone. Isso mesmo. Podemos degustar? É a sua hora. Fique à vontade, por favor. A difícil missão. A difícil missão e a apresentação dele tá muito bonita. O aroma também. Ah, que bom. Provar. Eu sou... Ele me lembrou a infância. Ai, que ótimo. O panetone, porque ele tem um gosto assim muito diferente de um panetone que você vai comprar no mercado, no comércio em geral, né? Que é um mais industrializado. Ele é super leve. E você consegue sentir a textura dele, a leveza da textura, as frutas, o aroma, o sabor, tudo. Ah, que bom, fico feliz. Aprovado por alguém que gosta de panetone e fico mais feliz ainda. Que legal, que legal. Assim, gente, você que está nos acompanhando em casa, aproveita, tem ainda alguns fins de semana até o Natal, tira um tempo, reúne a família, faz o processo completo. Todas, inclusive, a receita, o processo completo vai estar disponível no portal, nas redes sociais aqui da Rádio Videira, então aproveita para fazer em casa. Se fizer, marca, né? Com certeza, por favor. E quem não tiver o fermento natural, que quiser uma isca, pode me chamar também ali no Instagram mesmo, que é @AmandaSchiller, porque como eu estou sempre fazendo a fermentação, tem a isca sempre disponível. Então eu posso fazer a doação dessa isca do fermento natural para você utilizar em casa também. Com certeza. E assim, gente, faz. Porque é maravilhoso, eu já estou comendo quase a faixa inteira aqui, sozinho. Amanda, gostaria de agradecer. Eu que agradeço. De verdade, a parceria, a nos receber para fazer essa receita. É uma receita maravilhosa, de verdade. Eu particularmente gosto muito de panetone, já confessei isso para você. Gosto muito.
Comeria ele inteiro, se me deixasse, com um cafezinho da tarde, vai ficar maravilhoso. E aí que todos nós tenhamos um fim de ano maravilhoso, com assim muito panetone também. Com muito panetone, e com essa verdade. alegria, né, de confraternizar, de estar junto, porque o panetone, ele faz parte dessas reuniões, né? É isso, a partilha. Com que certeza. Bom, que bom. Amanda, obrigado. Eu que agradeço. Feliz Natal, um ótimo fim de ano para você. E lembrando sempre, a receita da Amanda vai estar disponível no nosso portal, nas redes sociais. Aproveita para seguir a Amanda no Instagram dela também. Tem várias receitas, inclusive, de fim de ano. Então, já fica a dica aí para vocês que estão nos acompanhando. Se preparou o panetone, marca a gente aqui da Rádio Videira, marca a Amanda também, que a gente vai querer saber como ficou o panetone. É verdade, queremos fotos. Isso aí. Nosso muito obrigado. Eu acompanho sempre aqui as redes sociais da Rádio Videira, Obrigada. que a gente vem ainda com muito mais material até o fim de 2024. Tchau, tchau. Boas festas!